Olá, pessoal. Essa é uma aula para a disciplina de Fundamentos da Pesquisa em Arte dos cursos de bacharelado e licenciatura em Artes Visuais, mas que também pode ser útil para todos aqueles que estão fazendo um projeto. Eu brinco aqui, tá nesse espaço mais à esquerda da tela, o quanto, né, o projeto, esses aqui são projetos de mundos fabulosos, de RPG, então eu brinco com essa questão do projeto da planta baixa para pensar, né, na questão de como se abstrai paisagens existenciais e olhares concretos sobre essas paisagens existenciais que nós vivemos num projeto. Então aqui eu trago uma obra do Kandinsky, porque o Vassily Kandinsky, quando ele entra no início do século XX, ele entra no ateliê dele, ele vê uma tela de cabeça para baixo, ele tem uma visão, né, somente das formas, das cores, das linhas e das relações de planos que havia naquela tela, que desconfiguravam a paisagem que ele tinha pintado. E aí ele é um dos artistas que lá no início do século XX é considerado o, né, não inventor, porque não se inventa, mas aquele artista que inicia o que hoje a gente chama arte abstrata. Nessa composição de 1923, ele já está abstrato, ou seja, então o que nós vamos fazer aqui? Abstrair, no conceito de projeto, tudo aquilo que no que o Félix Guattari chama de paisagem existencial, pode ser corpo para uma pesquisa e um olhar concreto sobre uma realidade na qual nós vamos investigar. Então, nós vamos seguir linhas, tá? Muitas vezes, a matéria a ser pesquisada, a ser investigada, a se transformar numa obra de arte, a ser algo que vá produzir um corpo de pesquisa, e no caso do pessoal da graduação, que faz bacharelado, que faz licenciatura, um trabalho de conclusão de curso, que necessariamente não vai ser uma pesquisa estrito sensu. Então, no meio de todas essas linhas, vamos pegar o conceito de matéria e pensar que a matéria é aquilo que se investiga, aquilo que se produz, com aquilo, né, aquilo que nós vamos produzir com, e dessas linhas nós vamos criar um projétil que vai minimalizar essas forças múltiplas dentro de uma paisagem existencial que eu vou abstraindo para pensar que o projeto vem da palavra projétil, que é algo que eu vou direcionar para um trabalho concreto, né, com um olhar concreto e para um corpo especificamente. E nós vamos criar um plano a partir desse projeto e no meio deste caos de linhas. E esse plano criado, pensando desde Spinoza, ele tem paralelismos, né? Há uma imanência entre aquilo que se pensa e a realidade, o mundo extenso que se investiga, né? Um estado de coisas mais concreto. Então, esse é o paralelismo, mas o plano que se constitui é um plano só. E aí nós vamos só lembrar que qualquer plano envolve relações intersubjetivas, paixões, porque só vamos pesquisar e fazer um projeto com aquilo que realmente nos atravessa, né, que está nos mobilizando passionalmente, que tem relações com demandas materiais e com necessidades da minha vida, e necessidades inclusive físicas e de resoluções intersubjetivas e subjetivas de problemas efetivos que envolvem questões de existência, questões práticas, e que traduzem através de códigos, que são necessários muitas vezes serem adquiridos e decodificados, né, numa ação concreta, que é o trabalho da pesquisa, ou o trabalho de conclusão de curso, ou o próprio projeto, no caso do pessoal do bacharelado, um projeto poético.
né? Então, toda a produção poética, mas também envolve projetos que podem ser de ensino, que podem ter relações sociais, projetos de conservação de acervos, projetos educativos em instituições culturais, e isso vai nos exigir criar um plano. E mergulhar, eu trago aqui um bole do Hélio Oiticica, que é o bole, né, o mergulho no corpo. Isso nos obriga a fazer essa inserção, essa entrada dentro de um corpo. E tem um texto meu que é Disparos e Excesso de Arquivo, que vocês podem encontrar esta palavra que está sendo bastante usada sobre como começa o projeto, né? Então, seguindo essa etimologia do projétil, vocês vão encontrar a palavra disparador, que é uma força motriz que dá potência do desenvolvimento de uma pesquisa ou de um projeto em geral. Ele vai funcionar, e eu pensando esquizoanaliticamente, né, como são as minhas ferramentas, os meus instrumentos, uma linha de fuga do pensamento, né, daquilo que já está dado, do que já está pensado, e que se espraia sobre algo que ainda não foi pensado, dando uma nova maneira de se olhar os transcorreres daquilo que nós vivemos. Essa força de disparo mobiliza o desejo e cria vontade para todo um trabalho. Também a gente vai pensar, né, como algo notável e digno de nota, trabalhando com anotações, esqueletos, termos que se apreende, mas ainda não se codificou, observando, né, aquilo que nos afeta, aquilo que nos mexe, aquelas questões que, né, nos atravessam passionalmente. E aí nós vamos fazer, numa disciplina de fundamentos da pesquisa, apenas um esboço de projeto, porque o projeto de TCC vai ser feito, né, no momento que os alunos se inscrevem numa disciplina chamada Seminário de Projeto, que é cursada com um orientador, e aí sim vão elaborar o projeto. Então, o fundamentos, ele vai dar apenas elementos para se saber como traçar um projeto. E esse esboço, meio desarticulado, né, vai ser um dos primeiros procedimentos para que o plano passe a tomar corpo e que eu possa mergulhar neste corpo de investigação e de pesquisa. Então, aí nós vamos chamar que esse plano, esse esboço é o próprio, aquilo que nos dispara. Eu pedi que fizesse uma listagem de interesses, né? Então, no fundamento da pesquisa, eu tenho que pelo menos saber, nessa listagem, às vezes tem interesses que não vão ser suficientemente relevantes para se tornarem um projeto. Então, segundo movimento, né, assim que se definiu um interesse, o inventário de incidências, quanto aquilo ocorre, o quanto aquilo é relevante, não só para a minha vida, mas para a vida de muitas pessoas. E o quanto esse objeto, esse corpo de interesse, né, porque a gente tem uma questão, afinal, como é que eu tomo um objeto, nem sempre, né, aquilo que vai ser investigado e produzir um projeto é exatamente um objeto, pode ser um corpo, né, que se monta de muitas formas, e o quanto isso apresenta um problema que mobilize o meu pensamento e que me traga questões. Aqui eu trago uma máquina do Jean Tinguely, que ele vai nos... que é um artista que faz projetos, que faz esboços, que cria, né, no caso da pesquisa em arte, né, qual é a utilidade, não é uma utilidade estética, mas ela vai apresentar um problema que envolve as funcionalidades, envolve as questões industriais, né, e é um objeto estritamente estético-poético. Pensar, seja em arte, seja em qualquer âmbito, projetos de pesquisa são criações pautadas numa certa liberdade, especialmente no campo das artes, mas também, né, no campo do ensino, muitas vezes projetos, a gente viu ali na aula das metodologias, as diversas possibilidades trabalhadas nas ciências humanas, nas suas transdisciplinaridades, que permite que
os investigadores, os pesquisadores, aqueles que se envolvem com o projeto, inventem seus métodos, as suas maneiras e os modos muito particulares de investigar e apresentar esses temas de interesse, ou um tema de interesse, que não deixa de ser um objeto de paixão, embora eu problematize a palavra objeto, né? E problemas que a vida traz. O projeto não pode estar descolado de coisas, né, que eu vivo concretamente. E o projeto, a gente vai ver aqui, tem 3 momentos que nós, no semestre de Fundamentos da Pesquisa, não sairemos de um planejamento. Mas existe a execução de todo o projeto, e isso vale para projetos artísticos, para todo tipo de projeto, e uma apresentação final, né? E nos projetos de arte ainda nós vamos encontrar, além da execução, também uma pós-produção, que é como levar aquele resultado para o público, em que mídias, em que veículos. Né? Não é o caso do projeto acadêmico, que ele tem que ser publicado, mas ele vai estar disponível no repositório. Eu insisti muito com vocês que a paga de uma universidade pública é o projeto que está no repositório digital para o mundo inteiro poder acessar e ver o que cada um aprendeu, desenvolveu, né, e o que aquilo contribui para um campo que é a pesquisa em arte. O Fernando Hernandes, naquele livro Cultura Visual, Mudança Educativa e Projetos de Trabalho, pensando não só na disciplina de artes, mas numa pedagogia de projetos, que é algo que vai surgir lá no início do século XX, junto com o abstracionismo, junto com o dadaísmo, com todas aquelas transformações radicais que a nossa sociedade viveu, né, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial. Então, qualquer tipo de projeto, mas também projetos de ensino que vão acontecer, né, dentro, junto com um público específico e dentro de uma escola, eles vão ter um momento de avaliação iniciante, que envolve uma sondagem para o levantamento de repertório. Isso também é válido para um projeto desenvolvido em ateliê ou um projeto poético. Um segundo momento, que é o encaminhamento de ações, um levantamento de propostas possíveis, avaliações e replanejamentos dessas ações, né, isso especificamente em sala de aula, mas isso acontece o tempo inteiro também nos processos dentro de um ateliê. E aí, por fim, uma sistematização e uma apropriação do conhecimento construído. No caso aqui, num projeto de ensino, mas nós não vamos dizer que um projeto artístico também não tenha uma apropriação e uma sistematização desse conhecimento que é construído e levado ao público, ou levado à rua, ou expresso dentro de uma comunidade. E aqui agora nós vamos ver, tá? Eu brinco aqui com as ferramentas, que são os tópicos e elementos que nós vamos encontrar, né, na ampla bibliografia dessa disciplina para o traçado de um projeto. Tá? Então, a forma usual de um projeto de pesquisa é muito próxima da forma usual de projetos que também se apresentam em editais de arte, editais, né, de fomento artístico. Os dados gerais, que vão implicar o resumo e as palavras-chave, os objetivos, uma apresentação, uma introdução, né, quando, muitas vezes para um edital isso é muito sintético, que delimita a temática, vai explicar onde o estudo ou aquele projeto, né, se insere dentro de uma temática mais ampla, e uma justificativa da importância de se trabalhar tais coisas, né, com tais autores, etc. A metodologia, teoria ou processo envolvido, e um plano de trabalho que tenha uma especificação das etapas e do cronograma. Agora nós vamos ver item por item como tratar essa forma usual, esse modelo formal de projeto que está lá nas regras dos TCCs, dos trabalhos de conclusão de curso, eles exigem esses itens. Né, se vocês pegarem lá o artigo, que diz que o texto tem que apresentar isso, como que a gente pode transformar esses itens em algo mais interessante para
se trabalhar? Partindo de perguntas em torno do nosso tema ou do corpus que nos interesse estar entre essas forças, esses elementos, esses objetos. Aqui um esboço do Jean Tinguely. As perguntas vão determinar algumas escolhas, inclusive a própria escrita do projeto, que é o nosso calcanhar de Aquiles nas artes visuais, né? A questão da verbalização e da transformação disso tudo, de processos intersubjetivos, relacionais, de ensino, de atividades artísticas e desenvolvimento de um processo poético individual num texto. Então, essas perguntas são axiais, elas vão dar uma linha, né? E elas são também as perguntas apodídicas, ou seja, apos, né? O podos, o pé, elas são as perguntas fundamentais para se começar um projeto. Então, fazer as perguntas, né, já pressupõe que dentro desse universo de objetos, aqui o Tinguely brinca com carimbos, dentro de um universo de objetos, eu vá me deter em um objeto e não outro. Ou num rol de interesses, eu escolha, né, desenvolver e trabalhar com algum problema específico. Nem sempre um projeto vai ter uma pergunta formulada, né? Ele pode ser um andar e uma mostração, demonstrar um campo que por si só é problemático e que vai lançar muitas perguntas, que vai se desdobrar em perguntas, especialmente num trabalho amplo, aberto, mas que não é tão estrito senso como um trabalho de conclusão de curso. Eu posso demonstrar, mostrar um campo problemático da minha vivência e da minha experiência. Então, as perguntas preliminares. O que fazer? Por quê? Para quê? Para quem? Qual assunto, afinal, né, entre todos os meus interesses, eu vou investigar e pesquisar? Por que eu escolhi esse assunto entre tantos objetos que me interessam? O que se espera alcançar com essa investigação, com essa pesquisa, com isso que está sendo feito, seja no ateliê, seja em sala de aula, seja numa instituição cultural, seja num projeto social? Que questão específica eu quero investigar? O que isso quais são as dúvidas? Quais são, né, aquilo que eu não sei em relação a esse, né, assunto específico? E como esse tema, esse assunto é relevante? Qual é a relevância disso, não só para a minha vida, mas para a vida dos meus alunos em sala de aula, para a vida da minha comunidade, para a vida da minha cidade, para a vida dos meus colegas no Instituto de Artes? Tá? E qual a sua importância em termos operacionais e efetivos? Aqui entra muito a questão da ciência aplicada, o que isso vai contribuir para a nação, para o país. Aí nós entraríamos numa grande discussão do qual é a função da arte, pensando que, né, sempre a arte vai desestabilizar, ela vai nos fazer pensar, ela vai desconstruir certas verdades para que a gente pense. Então, essa é uma justificativa, né, para todo projeto em arte, e em termos operacionais, o que ele pode contribuir para uma comunidade, para um olhar sobre, né, voltando ao termo do Guattari, uma paisagem existencial que concerne a mim e ao mundo. A um mundo, nem que seja o mundo do meu bairro ou o mundo do meu curso de graduação. Aí vamos debulhar a primeira pergunta, essa é o quê? Então, nesse semestre, no fundamento, eu tenho que saber o quê que vai ser. Posso mudar, professora? Posso mudar quando chegar lá no seminário de projeto, quando eu encontrar meu orientador? Bom, pode, mas é muito melhor tu encontrar um orientador, ou tu tratar uma orientação e já ter definido, bom, isso aqui é o assunto do meu TCC, porque é um interesse que perpassou todo o meu curso, né? E aí eu já estou definindo matérias, eu posso ter um o quê muito largo e que depois eu vou
delimitar. Mas eu já defini matérias, né, que eu quero trabalhar, conteúdos, que tem também continentes, que são os contextos, e um rol de temas dentro dessas linhas de matérias, dos quais o projeto de pesquisa, do trabalho de conclusão de curso vai tratar. A pergunta mais capciosa é o para quê? Especialmente quando a gente sabe que a arte nem sempre tem um objetivo, porque o para quê delimita e define os objetivos de um projeto. Então, eu tenho que pensar qual é a função desse projeto, para que ele serve, né? Nem que seja para produzir 12 telas que serão o meu trabalho de conclusão de curso e que vão, né, ser expostas na pinacoteca, na apresentação do projeto, ou, né, entre umas vai ser uma exposição de projetos, ou para fazer uma exposição no espaço X, ou para, né, colocar lambes pelas ruas, enfim, né? Porque aí eu já tenho o que eu pretendo com esse projeto. Então, afinal, o objetivo, a gente vai ver que, né, tem um objetivo geral, que é algo que tem muito mais a ver com a sua função social, e aí os objetivos específicos que envolvem a concretização. Num projeto de ensino, o objetivo geral é o objetivo de ensino, o que o professor quer ensinar, enquanto que o objetivo específico é o objetivo de aprendizagem. O que eu quero que os meus alunos aprendam e como eu posso, porque o objetivo de aprendizagem é algo que vai ser averiguado em termos de aquisição de conhecimento. Isso já não seria adequado, né, em termos de geral e específico, para os objetivos de um projeto mais artístico ou mesmo de trabalho com investigação em torno de imagens e de obras de arte. O porquê é a justificativa, né? E envolve a motivação, e uma motivação que nem sempre é individual, particular, mas que perpassa o corpo de quem traça o projeto. Quais os motivos implicados na elaboração desse projeto? O que mobiliza, né, um artista ou um professor de artes a fazer tais coisas com tais materiais em tais mídias, né? Então, aqui são apontadas nas justificativas as necessidades de se trabalhar tais matérias de tais modos. E aí, quando eu já estou pensando nos modos, eu já estou me dirigindo à famosa metodologia, né, que a gente já viu que é algo a questionar. Então, eu já tenho que ter um método, uma maneira, um modo de desenvolver esse projeto. E isso envolve com o quê? Com o que eu vou fazer isso? Quais recursos materiais e técnicos serão utilizados para colocar esse projeto em funcionamento, para realizar, para executar esse projeto? E essa pergunta, ela é muito importante, ela, né, nas aulas síncronas eu tenho trabalhado muito afinal com o pessoal, como é que tu pode fazer isso? O que tu tem para fazer? O teu projeto e o teu trabalho de conclusão de curso. Porque é a pergunta que vai exigir o planejamento concreto do que vai se dispor para o projeto ser elaborado e desenvolvido. Então, né, eu já tenho que saber que fontes, que títulos, que precursores eu já estudei, que autores e artistas eu já tenho, né, enquanto documento de trabalho. Devo fazer mais uma aula, que eu vou deixar gravada sobre arquivos e documentos de trabalho, e que títulos eu tenho já lidos e absorvidos, que vão poder embasar o meu trabalho, especialmente na escrita, e também toda a logística do trabalho artístico prático e os materiais que eu disponho para poder fazer o meu projeto. Eu não posso querer fazer um projeto de argila se eu moro num deserto onde só tem areia, entendeu? Um trabalho com cerâmica e argila e modelagem, se eu só tenho areia, eu vou ter que pensar, bom, como é que eu posso modelar? A areia eu tenho como modelar. Então, isso define também o rumo do projeto. E aí entraria uma pergunta que tem a ver com o quê? Que vai envolver o que eu posso estabelecer como um quadro ou enquadramento teórico metodológico.
Que fontes eu tenho para pensar esse tema e esse projeto? Onde eu acho essas fontes? Como que eu coleto, né, essas fontes? Isso aqui entra na próxima aula, tá gravada. A gente já está trabalhando nas aulas síncronas, que é qual é a importância disto que eu vou tratar como fonte, né, que pode ser bibliográfica, que pode ser obras de arte, que pode ser museografada ou não, que pode ser a produção de uma comunidade pode ser enunciações, conversas, grupos focais, entrevistas, tem uma infinidade de observações num campo específico a ser investigado, trabalhado e problematizado, né? Mas aí eu tenho que pensar qual é a operacionalização, né, destas fontes. Então, por exemplo, eu fiz pesquisas que eu trabalhei muito com material de consumo, né, coisas impressas, cotidianas, tá? E muita coisa depois ela me deu um contexto, mas eu não vou investigar determinado, né? Por exemplo, um convite de aniversário de criança, né? Na pesquisa das princesas. Qual a natureza das fontes de estudo? Né? É do cotidiano? É algo que eu encontro no supermercado? É uma fonte que eu só tenho na biblioteca central, lá dentro do setor de livros raros, que tem horário para abrir, que eu tenho que entrar de luva, bom, luva, máscara hoje todo mundo, mas enfim. Qual a abrangência destas fontes? Como localizar as fontes? Por quais meios é possível acessar essas fontes? Definindo fontes, eu já também estou delimitando e vendo por onde que vai andar o projeto. Então, mas nós vamos ter uma aula específica de fontes, que é a aula que eu vou chamar aula arquivo. O que é a constituição de um arquivo para uma investigação, para uma pesquisa, para um projeto que envolve documentos de trabalho para a criação, tanto de projetos de ensino, quanto para projetos artísticos. De que modo? Né? O de que modo envolve, né, os procedimentos, as metodologias, o método, as maneiras, para quem não vai usar, né, seguir um método, ou então quem vai combater, né, metodologias, como tais conteúdos, temas, porque aí as fontes vão definindo os conteúdos, serão trabalhados. O projeto precisa descrever o tipo de procedimentos e as atividades, né, junto às quais a matéria, né, escolhida para pesquisa vai ser desenvolvida. Então, isso também vai dando balizas para de que modo que eu vou trabalhar, e essas matérias, né, esses procedimentos estão relacionados diretamente com o que e com as fontes. E aí eu chego, né, no como, né, com que dados, com o que, afinal, daí eu já tenho as fontes, com quais fontes, quando e quanto. Né? Aí entra a questão, né, do quantas aulas ou quantos objetos eu vou produzir, né? E aí também entra, tá lá na aula da metodologia, que tipo de pesquisa é essa? Né? Vai fazer toda a diferença. E qual abordagem que eu vou dar à minha pesquisa, ao meu trabalho, ao meu projeto. Então, são perguntas, né? Algumas vão ser mais relevantes para um tipo de projeto, outras vão ser menos relevantes, outras, né? Ou, por exemplo, quanto pode não ser respondido, embora, especialmente num projeto que visa uma produção e um resultado efetivo e material, eu preciso planejar quanto que eu vou fazer, né? E quando neste ano, né? Isso, para um momento de fundamentos da pesquisa, eu tenho que definir. É esse ano, é o ano que vem, né? Vai ser agora? Não, vai ser depois? Ou vai ficar em aberto? Um quando pode até ser atemporal e intempestivo. E aí, então, todas essas perguntas, né? Que tipo de pesquisa, que abordagem será dada a ela, como será realizada, em quanto tempo, que recursos serão necessários para sua realização, quais as características do universo e da amostra selecionada,
De que maneira os dados que eu vou trabalhar serão coletados? De que maneira eu vou analisar, se é o caso de uma pesquisa analítica, porque posso dizer, não é uma pesquisa analítica, não é uma pesquisa, né, que vai extrair dados nenhum, ela vai ser uma pesquisa poética produtiva, então não tem, ou mas eu tenho que analisar o resultado que eu consegui, né? E junto a que perspectiva, né, e que autores e que pensadores é essa produção desse corpo de trabalho dentro de um projeto, né? O projeto visa produzir esse corpo, mergulhar nesse corpo, com que perspectiva que eu vou tratar esse corpo. Então, são muitas questões para se fazer para ir chegando naquilo que vai ser a produção em si do projeto. Quando eu pergunto com quem e de onde eu vou ter essas fontes, né, eu estou definindo, assim como as perspectivas, as ferramentas teóricas, perspectivas e autores, referências, especialmente as bibliográficas e artísticas, que o projeto de pesquisa vai ser traçado. Então, aqui nós vamos ter uma definição de referências, de autores, que vão nos ajudar, que vão ser os nossos companheiros, muitas vezes, mesmo que seja um catálogo, né, eles vão estar dentro de um livro, mesmo as referências artísticas ou insights, e todas essas referências, eu vou falar isso na aula do arquivo, mas assim, ó, não percam, anotem, já disse, isso aqui eu tirei dali, porque faz parte do trabalho de pesquisa e do projeto acadêmico, né, mostrar as referências. Nós temos que entender que todo projeto cria um campo de ação dado a partir dos pontos de vista dos seus autores sobre o que o Félix Guattari chama universos de referências, que tem uma relação com aquela paisagem existencial, mas o universo de referência é tudo aquilo que me constitui enquanto alguém que pensa, alguém que tem determinados valores e alguém que tem uma subjetividade marcada por essas referências. Então, não tem como eu pensar projeto, tanto é aqui que eu estou falando com um Félix Guattari, porque é uma referência no meu universo. Então, não tem como eu traçar um projeto ignorando as minhas referências, as minhas leituras, as minhas concepções, as minhas crenças em torno de arte, em torno, inclusive, do que vem a ser um projeto. Porque é o meu ponto de vista, o ponto de vista daquele que está escrevendo e produzindo e traçando e desenhando um projeto, que vai determinar o tema que vai ser desenvolvido. Os temas ou o tema específico desse corpo em desenvolvimento que o projeto esboça. Em qualquer um dos seus âmbitos, toda e qualquer pesquisa, mesmo que não o faça, implica um traçado. Nesse traçado, tudo aquilo que o problema está colocando, está apresentando, se torna visível. Há uma gama enorme de possibilidades para se traçar um esquema onde temas e assuntos se organizam de modo a melhor serem colocados dentro do campo de estudo. Então, aqui eu tenho um exemplinho de esquema para nós, das artes visuais. Fazer esquemas é muito produtivo, né? O design thinking, como está na moda dizer, mas eu fazia isso lá, né? Quando o pessoal aí que está na graduação era bebê, ou né, uns nem tinham nascido. E ninguém chamava de design thinking, era esquema, era diagrama. Nós temos muitas maneiras de fazer esquemas, alguns mais abertos, alguns mais fechados, né? Esses esquemas, fluxogramas ou diagramas, permitem também que se elenque com mais precisão referências, fontes, né? E outros elementos pelos quais a gente se acerca do assunto. Podemos, a partir dessas visualizações, fazer escolhas bibliográficas e até num âmbito mais avançado, definir perspectivas teóricas para tratar o objeto pesquisado. Então, assim, existe um modelo que a gente vai botar 3 fatores, aqui eu estou em cima do fator 1, fator 2, e aí um fator 3 que está envolvendo um conceito-chave, outros conceitos secundários,
que esse conceito-chave está intimamente, está imanente ao tema, ao foco, ao assunto. E aí tem uns assuntos relacionados, eu tenho um campo de investigação que está relacionado a esse assunto e eu ainda apresento um contexto geral. Tudo isso pode estar colocado num diagrama. E, importante, o diagrama que é feito no momento do esboço nunca mais vai ser o diagrama do final. Se eu fosse fazer um diagrama, eu, como banca de trabalhos, eu faço um diagrama para entender o trabalho de quem eu estou lendo. Óbvio que o diagrama que eu construí não é o diagrama que o pesquisador traçou inicialmente, né? Porque aquela é a minha leitura e o meu traçado. Então, são muitas maneiras de fazer um diagrama, alguns podem ter desenhos, né? Outros vão ter mais conceitos. Aqui, inclusive, é um diagrama para explicar as redes de significação e as redes dinâmicas como um tipo de pesquisa. Né? Aqueles mais rizomáticos, extraídos, os próprios computadores vão fazer relações entre campos e conceitos. Lembrando que, né, não existindo uma fórmula, embora exista a forma usual de um projeto, todo projeto tem uma maneira, especialmente nas pesquisas em arte, nos trabalhos de conclusão de curso em artes, todo projeto tem uma maneira particular de se envolver. Né? Então, vocês têm o texto lá das maneiras de se escrever uma pesquisa, que eu trabalho lá desde a minha tese com a ideia de um maneirismo, que é um procedimento, né, nosso, dentro de uma pesquisa baseada em arte, que é a artografia, que ela está muito voltada para a pesquisa educacional, mas ela é interessante de se pensar, né, junto com o Zamboni, que está ali na aula do pesquisar, uma pesquisa que usa o procedimento de criação artística para pensar a pesquisa. E aí o maneirismo faz todo o sentido para nós das artes, especialmente das artes visuais. Não há projeto que não tenha que tomar decisões, fazer escolhas, né, com que imagens de pensamento que vai funcionar, que figuras, que personagens, que paisagens existenciais e planos conceituais que ele será traçado, ou seja, com que universos de referência eu vou fazer esse desenho, esse traçado. A maneira de se traçar um projeto depende tanto dos modos pelos quais vai ser conduzido, como também dos materiais, das técnicas e dos recursos dos quais vai dispor. Não adianta eu querer fazer um projeto, uma escultura em gelo, se eu não tenho um refrigerador e um freezer. Tá? Então, isso é meio óbvio, mas a gente tem que se lembrar do que eu posso, né? Dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado espaço, com determinados recursos. Trabalhar com um projeto, especialmente no campo das artes, é estar aberto ao novo, ao inusitado, aquilo que é aprendido no próprio percurso e que pode fazer com que aquele projétil tome outros rumos. É saber-se vulnerável, mesmo com as potências elevadas, na aventura desta busca. Sim, sim, criar projetos, como toda atividade criadora, né, mesmo projetos que não sejam do âmbito das artes, aumenta o poder, né, o pessoal, a palavra da moda, empodera, potencializando as ações e fortalecendo todos os agentes criadores que estão envolvidos nesse processo, né, esboçado pelo projeto. Obviamente que isso não é fácil, pois, pelo contrário, exige trabalho, estudo, envolvimento e dedicação. Isso aqui é um enunciado que eu usava muito quando se falava em projetos de ensino, porque, né, tu tem uma maneira de trabalhar em sala de aula que é seguir um programa, né, seguir um livro, seguindo conteúdos, mas um projeto, tu não tem como tu seguir um programa, porque o projeto, ele sempre vai, né, e por mais que ele envolva estudo, quanto mais tu estuda, mais tu vê que tu não sabe nada e mais tu tem que te reinventar. Né? Então, burocraticamente, dentro de um programa com modelo pronto, receitas, prescrições, regras, normas muito fechadas, ninguém trabalha verdadeiramente com um projeto. Então, na pesquisa, pode existir pesquisas dentro de prescrições, normas e regras, mas isso pode valer para os modelos científicos. No caso da pesquisa em arte, nós temos que trabalhar com projetos e com todo o envolvimento e incerteza que o traçado de um projeto
nos indica. Todo projeto abre-se aquilo que é o devir do pensamento, o tornar-se, né? O projeto nunca é algo que vai seguir sempre na mesma maneira. Então, há uma volatilidade nesses devires do pensamento, que se abrem a inúmeras possibilidades de movimentação e um elemento que está dentro do processo artístico, seja ele ligado à construção de uma obra ou a um projeto de ensino, que é o acaso, né? Aquilo que não temos como prever. Então, esse acaso está ligado ao caos, aquele emaranhado de linhas, né, com as quais eu comecei. Porque é muito difícil prever como um projeto vai terminar, por mais claro que o objetivo tenha sido elaborado, que a sua finalidade tenha sido colocada. Trabalhar com projetos, considerando todo esse acaso, é não ter medo de mergulhar no caos. Cuidado, porque para fazer este mergulho é preciso estar equipado, é preciso ter cordas que garantam que possamos ser, né, possamos ser puxados de volta. Não dá para se atirar sozinho no caos da matéria, sem saber, né, sem ter aquelas perguntas. As cordas são as perguntas apodídicas que nos permitem dizer, não, aqui nesse emaranhado eu tenho isso e aquilo outro para me segurar. Aí eu trago aqui uma tentação de Santo Antônio, porque nós ficamos muito tentados, né? A ideia, né, dessa aula assíncrona é dar um gás para as pessoas pensarem os seus projetos, né? E é pensar que sim, é um mergulho no caos. Eu começo com um mergulho no corpo, do bólide do Oiticica, mas esse mergulho cria um plano, né, naquilo que é experimentado e vivido, e tudo que nós experimentamos nem sempre está organizado num plano onde a gente consiga caminhar tranquilamente, deglutindo aí o sentido antropofágico mesmo, né, da pesquisa brasileira e da pesquisa em arte, que é a deglutição de todas as matérias de interesse, né, e eu vou ter que crivar essas matérias para poder desenvolver um projeto. E mesmo quando um projeto não apresenta um produto final, se cria, né? Todo projeto é a criação de um percurso e o traçado de uma aprendizagem, seja em relação ao próprio processo artístico, seja em relação a se tornar professor, seja em relação a né, um plano intersubjetivo para melhoria de uma comunidade ou para fazer com que as pessoas se pensem sobre a vida que levam e o mundo em que vivem. Os projetos, mesmo que sejam muito específicos, né, dentro, por exemplo, de um projeto de cerâmica que envolve queimas, e aí, né, no caso de um projeto de cerâmica, tem toda uma parte bem técnica para ser descrita, né, eles vão mostrar percursos transdisciplinares, porque todo tema, todo assunto, ele tem múltiplos sentidos e múltiplas abordagens e diálogos com muitas outras disciplinas do conhecimento. E um projeto, isso é bem importante, sempre irá mostrar a singularidade de algumas criações, porque nenhum projeto vai ser igual ao outro. E aqui, para a gente já começar a fechar, né, agora então abrir, nós vamos ter aquele momento redacional e comunicativo, né, que é a apresentação do trabalho, a discussão dos dados, a crítica e a afirmação dos resultados, a amostragem das estratégias de ação via escrita, que vão avaliar o processo, e aí entra a redação preliminar, a revisão, formatação do texto, como nós temos visto, né, nós estamos com vários exemplos de TCCs que não se valem apenas do redacional. Para poder se organizar, nós temos que ter um cronograma. O cronograma permite planejar os passos da pesquisa dentro de um prazo estipulado. Nem toda pesquisa e nem todo trabalho vai ter um cronograma, né? Nós não vamos estar sob o julgo de Cronos, mas lembra que Cronos, quando ele tá, né, de mal, ele é devorador, ele nos come, nos tritura e acaba conosco. Né? Ajuda-se a organizar, o cronograma é importante, o plano de trabalho é importante, porque aí a gente organiza a produção e define prioridades. E, por fim,
né? Nesse momento redacional é que chega o resumo, que é a síntese de tudo que vai se fazer. Então, assim, ó, embora o modelo usual de projetos já peça inicialmente o resumo, eu só vou conseguir sintetizar se eu tiver todo o corpo definido, se eu tiver todas aquelas perguntas respondidas, e aí eu tenho o que todo mundo vai ler do projeto inicialmente, é o resumo. Então, por isso ele é o cartão de visitas, com variações, existem resumos expandidos, né? Mas, em geral, ele tem de 10 a 15 linhas, ou 1.000 caracteres, né? Que vai sintetizar tudo que foi respondido, do que se trata, para que foi feito, né? Do que se trata, o que é o tema do trabalho, para que foi feito, as metas, as finalidades, os objetivos, como foi feito, as metodologias, os métodos, as aplicações, os procedimentos, com que fontes de buscas, autores, textos, sites e concepções, que é todo referencial, e o que se extrai dele, né, em termos de conclusões, resultados, relevâncias, que também está muito próximo da justificativa inicial, mas é uma justificativa que já leva a... sai um pouco do motivacional e mostra a importância daquilo tudo já em termos conclusivos, né? E aí eu sugiro, né, que esse seja um exercício de escrita, não é uma coisa fácil de se fazer, mas assim, mesmo que seja o resumo do esboço, ele já pode ser feito, assim como as palavras-chave, que podem ser extraídas lá daquela listagem de interesses inicial, mas que depois podem mudar, porque elas são, né, aqueles termos que nortearam o trabalho, que podem estar ou não nos fluxogramas, em geral elas estão nos fluxogramas, nos diagramas, e que funcionam como pontos para busca. Então, elas são um mecanismo de indexação. Vocês vão pesquisar, por exemplo, a questão do queer na arte. Qual é a palavra? Art queer. Daí vocês vão procurar nos repositórios por esta palavra de indexação e vão encontrar todos os trabalhos que já trataram do queer na arte. Ou então, vão pesquisar, né, arte e sexo, que é a minha disciplina do semestre passado, e aí vão ter que encontrar. Tem muito pouco trabalho ainda sobre isso. Tem um catálogo, 2 catálogos, né? Algumas exposições específicas, algumas eu não tenho essa fonte, foi numa exposição lá em Paris, vou ter que procurar no site do museu, às vezes não vou ter noção das obras. Então, tudo isso, mas assim, eu tenho por indexação a palavra arte e a palavra sexo, por exemplo. Tá? Então, é muito importante pensar que a palavra-chave ela é o modo como o trabalho será encontrado no repositório. E, para, já quase concluindo, um projeto sempre funcionará junto aos dispositivos pedagógicos que o próprio desenvolvimento vai produzindo. Ah, mas eu estou fazendo trabalho lá no ateliê, não tem dispositivo pedagógico. Tem, porque tu está aprendendo. O teu orientador, ele faz parte do teu dispositivo pedagógico. O conceito de pedagógico tem a ver com a condução, né? O pedagogo na Grécia era aquele que levava a gurizada para o ginásio, então não tem nada a ver com a pedagogia enquanto campo de ensinamento e de rol de práticas envolvendo crianças, né? Tem a ver como que eu vou conduzir todas as aprendizagens e todos os acasos que me ensinam durante um projeto, né, dentro daquilo que se dispõe na realidade onde o projeto está acontecendo. Então, nesse sentido, né, como o projeto está funcionando, nessas relações, né, de codificação, decodificação, ensignação e aprendizagem do próprio processo. Termino aqui com o Tinguely, né, num outro esboço de uma outra máquina disfuncional, porque também, só para terminar, a gente não pode pensar que todo projeto tem que ter uma função muito clara, especialmente no campo das artes. Mas a gente tem obrigação de responder isso até como exercício de pensamento e como exercício de escrita. Então, vou terminar essa série da Fundamentos da Pesquisa, que vale para o seminário de projeto e pode ser importante também para mestrandos, doutorandos, né, para pesquisa em estrito senso, transdisciplinar entre educação e arte, né, que é o campo onde a gente está aqui
se situando, mas também para o pessoal da psicossocial, da museologia, enfim, né, essas considerações, essas perguntas, elas atravessam todo um campo das ciências humanas, embora que eu esteja pensando, né, para fundamentos da pesquisa em arte, né, algumas questões aqui, essa aula pode ser válida para, né, se considerar o traçado e a construção de projetos em outros âmbitos. Obrigada.